né, desse novo conceito aí que as pessoas estão utilizando da comunicação não violenta. O que é isso, professora? Fala para mim. Olha, comunicação não violenta é algo que deixa as pessoas um pouco confusas por causa do nome, né? Isso é não verdade. violento. Nós temos a tendência de olhar uma palavra e analisar somente ela, sem considerar a amplitude. É tudo ao pé da letra, né? Tem gente que é a flor da pele, né? Pavio curto. Quando se fala de comunicação não violenta, então a gente precisa entender que proposta é essa. E para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre como ela foi criada. A comunicação não violenta é um modelo de comunicação criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Olha. Ele foi psicólogo, ele nasceu em 1934, se eu não estou enganada, e ele foi jovem na década de 40 nos Estados Unidos, na cidade de Detroit. Uma cidade onde que foi um cenário, um palco de muita luta civil contra o apartheid, porque o apartheid era aquele sistema de segregação racial que separava brancos de negros. Então, os negros não tinham acesso aos mesmos ambientes que os brancos. Então, o apartheid foi algo que causou muito problema, muito conflito. E, então, Marshall vivia aquela adolescência nesse cenário de conflito, na qual ele também foi vítima. Olha. Ele era branco, mas ele era judeu. Olha que interessante. Então, ele apanhou, ele sofreu violência, bullying dentro das escolas. Naquele tempo não se falava em bullying, mas hoje a gente dá esse nome. E então ele vivia esse cenário, essa vivência dele de violência, mas ao mesmo tempo ele vivia um cenário de amor dentro da sua casa. Olha. A sua avó recebia todo o cuidado da sua família, e a sua família era amorosa não só com a avó, mas com as demais pessoas. Olha. E aí, desde novo, ele pensava, por que as pessoas, no mesmo ambiente, na mesma situação, e às vezes até extrema violência, são capazes, umas, de serem compassivas, amorosas, solidárias, enquanto outras reagem provocando mais violência e ódio, causando né? revolta, revolta. Então, essa dúvida, esse questionamento do Marshall levou com que ele, na sua trajetória de vida, ele se formou em psicologia, fosse buscando entender o cerne da violência, o que leva à violência. Então, ele dedicou a sua vida a isso. Hoje, a comunicação não violenta é um modelo de comunicação presente em mais de 60 países. Olha. Então, ela é utilizada para a conciliação de povos que lutam com guerras civis mesmo, guerras bélicas. Mas a comunicação não violenta pode ser usado comigo, com você, com qualquer pessoa. E em se tratando de mês da criança, a gente precisa conhecer essa proposta para saber que nossas crianças precisam entrar em evidência, e a gente pode usar a comunicação não violenta para aplicar na nossa família e trazer mais benefício para elas. Isso que é interessante. Né? Aqui a professora Isabel nos deu claro, né? Ela não aprofundou, porque só um programa não ia dar conta, né? Da bagagem de todo esse acúmulo que o psicólogo, né? Que eu posso dizer, o psicólogo Marshall nos ensinou aqui, deixando esse método para nós, a comunicação não violenta. Mas também podemos aplicar em qualquer ambiente, né, professora? Desde a sala de aula até no nosso ambiente de trabalho, né? Principalmente o ambiente de trabalho, porque geralmente ali a gente já quer sair nos perrecos, brigando, qualquer coisinha, a gente já fala nos gritos, ainda mais chefia, né? Sim, pois é. Porque trabalhar com equipe grande não é fácil, uma equipe diferente, diversificada, a gente tem que saber lidar com a comunicação, né? E me dá umas dicas então, professora, o que a gente pode fazer então com relação a mediações de conflitos? Quando acontece um conflito, como que a gente tem que desenvolver? Como você bem disse, onde há relacionamento, essa proposta entra como uma luva. Ela entra perfeitamente. Eu tenho trabalhado com o coaching de crianças, adolescentes, e nesse processo a gente tem trabalhado com as famílias, porque todo o processo dura por volta de 3 meses, mas as famílias
têm que estar presentes em algumas sessões. Então, eu transmito esse modelo, essa informação e treino com os pais. Olha que legal. E isso é legal. Nada e como faz a família, diferença. né? Porque a família também, dentro da família, também é um processo de educação. Não Sim. formal, mas a gente aprende também a comunicar, né? Sim, não, a família é essencial, tudo. é tudo. A família é tudo. A gente pode passar por necessidades físicas, mas o relacionamento, o senso de pertencimento é tudo. Então, até ontem eu fiz um vídeo no Instagram falando da eleição. Muita gente briga na época da eleição, muita família. Poxa vida, isso é verdade. Entra numa discórdia completa, isso causa sofrimento. E fora óbitos, violências, gravíssimas, violência. né? E eu pontuo que a família em primeiro lugar. A violência da eleição não pode tomar conta, né? Sim. Então, aí, nos relacionamentos, a comunicação não violenta entra na medida que a gente se propõe a fazer. Na medida que a gente identifica que a nossa história de educação de filhos é violenta. Mas é violenta como? É violenta tanto fisicamente como emocionalmente. Olha. Por exemplo, quando a gente quer corrigir uma criança, um filho, que ele está fazendo birra, por desconhecimento, por não entender o que é a birra, nós batemos numa criança. Ah, eu apanhei muito, hein? Né? Eu vou ter que abrir aqui meu coração para a professora. Mãe, você não teve... Não ouça isso, mãe. Mas era espada de São Jorge, era o chinelo havaiana, já voava na cabeça das crianças. Era assim que nós era criados. E até hoje, né? O senso comum, os pais, os avós falam, não, é a melhor educação. Né? Não é dessa forma, né, professora? Não é. Conta para nós um pouquinho mais. Já que você tocou nesse assunto, vamos tocar na ferida. Então, não pode. Nós acreditamos que nós somos a única espécie que acredita que educar deve ser bater. Nós somos a única. Muitas crianças sofrem com isso, né? Os maus tratos, a gente vê muito isso. Porque a gente acredita que quanto mais bater, mais educa, e não é nada disso. Então, a comunicação não violenta, ela é o seguinte, ela vem dizer pra gente que qualquer comportamento de uma criança, de um adolescente, de um adulto, que não está em conformidade com a normalidade, se está agressivo, se está triste, se está deprimido, se está agitado, é um sinal para olharmos e falarmos assim, alguma coisa essa pessoa está precisando, ela não está identificando o que ela está precisando, e para isso eu preciso olhar para ela e ver esse comportamento como um sinal. Então, a minha criança está com birra, eu não devo bater, eu devo fazer ao máximo tentativas para acalmá-la. Porque ela tem uma necessidade que ela não sabe também dizer. E não é dando celular na mão, né, professora? Não é dando celular. O que você orienta nesses casos, professora? Porque eu acredito que essa é uma realidade de muitas famílias. É uma realidade. Então, a comunicação não violenta, ela é para a gente olhar para o comportamento de uma pessoa que está inadequado e não reagir. Porque isso gera mais violência. Mas é a gente olhar e falar, ver o que está por trás dessa violência. A criança está fazendo birra, provavelmente ela está com sono. Provavelmente ela está com fome. Provavelmente ela quer a nossa atenção. Sim. E aí, as nuances da violência. Se a gente é indiferente ao nosso filho, se ele faz qualquer movimento ali que nos desagrada, ou a gente quer jantar com os nossos amigos, a gente quer entregar um celular para o nosso filho, um tablet, para ele ficar brincando e nos dar sossego o tempo inteiro. É uma violência, Lu. Olha, não sabia. Você acredita? É uma violência na abordagem do Marshall. Por quê? Porque a indiferença é uma violência. Olha, é uma maneira de excluí-lo, né? De deixá-lo isolado. Isso. Olha. Então, nós precisamos... por isso que a gente, até na Bíblia diz, o conhecimento liberta, né? Perfeito. O conhecimento nos faz despojar dos preconceitos, das atitudes equivocadas, né? Para que a gente tenha ações corretas, adequadas, que contemplem aquilo que realmente está acontecendo. Então, por que o processo de coaching dá certo com o adolescente? A gente pode falar assim, nossa, adolescente, nossa, tem que ter uma paciência com eles. Primeira coisa que eu falei para você hoje, nossa, isso é uma benção, porque trabalhar com adolescente não é fácil. E aí,
quais são os elementos que o próprio Marshall diz que a nossa comunicação se torna violenta, mesmo que a gente não agrida fisicamente? A nossa comunicação é impregnada de crítica. Então, o nosso adolescente, a nossa criança vem falar pra gente: pai, tô sentindo isso. Nossa reação é dizer: é porque você não sabe. Eu já falei pra você. Você é desse jeito que você é. Eu já te avisei. Você fica assistindo o programa até tarde. Tá doendo por causa disso. É bem isso mesmo. Então, a gente não acolhe. A gente não acolhe. Nosso movimento é de enfrentar. De ataque. E é exatamente isso que gera violência, violência, violência. Porque a gente já fica pro ataque. Porque, segundo Marshall, a gente tem somente 2 lados que a gente enxerga. Da defesa e do ataque. Olha. Então, quando a gente está nesse esquema de defesa e ataque, a gente está sempre agindo com distanciamento. E a gente precisa superar isso para ter um olhar de acolhimento. Se o meu filho adolescente não conversa mais comigo, ou se a criança está tendo um péssimo resultado escolar, não é criticando, não é insultando essa criança, esse adolescente, não é comparando ele com outra pessoa que a gente coloca como modelo. Sempre entre irmãos. Entre irmãos. Seu irmão, você viu lá seu irmão? Ele passou no vestibular. Seu irmão. É sempre essas comparações. É perigoso, né, professora? Nossa, comparação é uma das piores coisas que a gente pode ouvir. A pessoa se sente inferior mesmo, né? Sempre pensando, se sentindo inadequado, né? Então, é isso que Marshall nos coloca. Para a gente sair dessa posição. A comunicação não violenta é isso. Vamos sair dessa posição oposta de ataque e defesa, onde a gente ataca as outras pessoas, não ouve. Enquanto uma pessoa está falando com a gente, às vezes contando alguma coisa, a gente já está atacando ela. Nós não estamos ouvindo. Então, quando ele fala da não violência, não é só a agressão física, mas é a gente se colocar numa posição de compassividade. Olha. Ouvir o outro com amor. Lembrar que aquele outro ser humano é o mesmo que você. Sim. Aquele ser humano que é uma criança, você também já passou por aquela etapa, você também já teve medo, você também já teve insegurança, você também já se sentiu inseguro, incapaz, você também precisou de apoio. Então, como adulta, eu olho para aquela criança e eu entendo, ela precisa das minhas orientações, ela não precisa da minha agressão, da minha violência. Que o mundo já está dando isso, né, gratuitamente, mais dentro de casa. Não é bom, né? Não é saudável, né? Verdade. Então, para a formação dessa pessoa, se ela recebe o meu carinho, o meu amor, a minha atenção e os meus limites também. Porque não é porque eu vou amar essa criança que eu também não vou dar os limites para ela. Perfeito. Eu vou contando historinhas para ela, eu vou conversando com ela, entendendo que as mesmas reações que ela tem, eu também tive naquele momento da minha vida. Então, eu preciso ser compassivo, eu preciso ser empático com essa pessoa, que é a minha criança. A nossa criança precisa dessa doação. E essa doação só começa quando nós passamos a ser compassivos conosco, generosos conosco, amorosos, afetuosos. A partir desse momento, eu consigo me doar. Olha, que interessante isso, professora. E é muito isso, né? Se a gente também não tem o amor próprio, o autocuidado, a empatia, como que eu vou passar isso para outro, né? Infelizmente, a gente vê muitas famílias desestruturadas porque, anterior a elas, os avós também praticavam essas comunicações não violentas, né? E acaba reproduzindo, né, professora? Infelizmente, acabam não tendo referências, como você, que está trazendo muitas informações aqui para nós. Vocês viram que legal? Que bacana que as informações que a professora nos trouxe. Infelizmente, já estamos chegando ao final. Olha, gente, passa rápido, né, professora? Muito rápido. Muito rápido. Mas a gente poderia ficar mais tempos falando aqui. Hoje nós estamos fazendo um recorte aqui para o mês das crianças. Então, ela está trazendo dicas e informações de comunicação não violenta com seus filhos. E aí, professora, então, para a gente poder chegar aqui às nossas conclusões finais, o que você poderia dar mais dicas para os pais, até para os professores, né, dentro da sala de aula? Como que a gente tem que se comportar? Tá. Eu vou deixar aqui, por último, uma frase que serve como baliza para o professor, para o pai, para a avó, para o avô, para qualquer pessoa de qualquer idade.
Marshall diz que todo comportamento inadequado, toda agressividade é um sinal de uma necessidade não atendida. Então, quando a gente vê uma criança que está agressiva, incomodada, aflita, é para nós olharmos para aquele comportamento e olharmos o que é que ela está precisando, porque isso está sendo gerado por uma necessidade. Olha. E a gente tem que olhar para a necessidade e não para o comportamento. Entendi. Então, meu filho, minha criança, ela está agressiva comigo, ela está boca dura, gritando. Ok, não dê atenção para isso. Olhe isso só como um sinal. Olhe o que está por trás, converse com essa criança. Filho, vamos conversar tranquilamente, me diga, se for para pedir alguma coisa para mim, ou dizer o que está te incomodando, o que é, filho, o que está te incomodando? Eu vou ouvir, eu vou te ouvir. E vamos tentar buscar a solução juntos. O papai e a mamãe também precisam aprender. Ótimo. Porque perfeito. eu não nasci aprendendo. E você vai me ensinar e eu vou conversar com você e a gente vai crescer. A gente vai ser melhor. Isso sim é formar para a paz, para um crescimento da inteligência emocional. Olha. Dos pais e da criança. Perfeito. Porque ninguém nasceu sabendo ser pai ou ser mãe. É uma aprendizagem diária, mas quando a gente é compassivo, quando a gente percebe e se conecta com a nossa humanidade, as coisas começam a